Salve galera, começando mais um vídeo do canal Camisa 4 de Sérgio Ried. E o Fluminense, hein? Quem diria? Entre os melhores 4 times do Mundial de Clubes. Vamos ser sinceros uns com os outros. Se qualquer um de nós fosse perguntado antes de começar esse Mundial, ninguém de nós acreditaria que um time brasileiro chegasse à semifinal desse campeonato. E muito menos que esse time fosse o Fluminense, porque ele foi para os Estados Unidos como o patinho feio, o time que teria menos chances, comparado com o Flamengo, pelo seu elenco, pelo seu histórico de vitórias, comparado com o Palmeiras, pelo seu elenco também e pela sua resiliência, capacidade de virar jogos, pelo seu entrosamento, pelo jogo coletivo, pelo técnico que tem, o Abel Ferreira, e mesmo o Botafogo, estava na frente na comparação com o Fluminense pelo ano passado que teve, sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro. Mas o Fluminense do Renato Gaúcho está aí, semifinalista, depois de ganhar do Al Hilal por 2-1, o Al Hilal que havia ganho e eliminado nada menos que o Manchester City do Guardiola, num jogaço que para mim continua sendo ainda o melhor jogo desse Mundial. Mas vamos lá. O Fluminense, mais uma vez, jogou de maneira muito compacta, com os seus jogadores se superando, e ele vai alternando heróis diferentes a cada jogo, Aliás, tem um herói que continua todos os jogos, que é o goleiro Fábio, que nesse último jogo foi menos exigido, foi menos vezes exigido, mas quando foi exigido fez defesas maravilhosas. Ele está assombrando o mundo, especialmente por ser um jogador que vai fazer 45 anos agora em setembro, e já renovou o contrato até o final do ano que vem, portanto, o Fábio, se não machucar, ele vai estar jogando no mínimo até os 46 anos de idade. Dessa vez, os heróis do Fluminense, o herói diferente mesmo, foi o Martinelli, um jogador que é muito criticado pela torcida do Fluminense e que acabou fazendo um golaço, no 1-0, uma jogada que começou com o Samuel Xavier na direita, e contou também com uma falha do João Cancelo. Aliás, vale um comentário aqui de passagem, sem querer menosprezar a vitória do Fluminense, os dois jogadores portugueses do Al Hilal, o João Cancelo e o Rubem Neves, choraram muito no início do jogo, quando teve a homenagem ao Diego Jota, e ao irmão dele, o André, que morreram num acidente de carro, e o Diogo Jota, que foi colega de seleção portuguesa desses dois jogadores. Eles estavam abalados, não posso dizer que foi só isso que influenciou, mas o João Cancelo cometeu um erro muito grave no primeiro gol, foi afastar uma bola para frente, pegou muito mal na bola, deu de presente para o jogador do Fluminense. E o Rubem Neves também falhou na marcação no segundo gol, o gol do Hércules, que acabou dando a vitória definitiva para o Fluminense, que tinha sofrido um empate depois da cobrança de um escanteio. A bola sobrou para o Marcos Leonardo, o atacante brasileiro de 22 anos, que joga no Al Hilal, é um dos artilheiros desse Mundial e certamente no futuro, se mantiver esse rendimento, ele vai ter uma chance na seleção brasileira. Mas o Fluminense está na decisão, na decisão da semifinal, não está ainda na finalíssima, mas é um resultado invejável, sinceramente eu acho histórico para o futebol brasileiro, muito acima do que todos nós pudéssemos esperar. É verdade que o Fluminense conseguiu escapar do Manchester City, que foi eliminado pelo Al Hilal, mas o Fluminense ganhou da Inter de Milão, eliminou a vice-campeã da Champions League. Então é um resultado muito significativo. E vai pegar na semifinal o Chelsea, da Inglaterra, que é um time que ainda não apresentou um grande futebol nesse Mundial. Tem um elenco, obviamente, muito mais caro, teoricamente superior ao do Fluminense, mas ainda não deslanchou. Chegou à semifinal, ganhando do Palmeiras por 2-1, eu diria que foi superior ao Palmeiras ao longo do jogo. Teve mais presença de ataque, o Palmeiras não conseguiu nesse Mundial reeditar o nível de atuações, a regularidade que os times do Abel costumam ter, mas ainda assim foi um grande desafio para o Chelsea, que saiu na frente, ganhando por 1-0 com o gol do Cole Palmer. Acho que uma certa bobeira
da defesa do Fluminense, que deixou ele carregar a bola na entrada da área e escolheu o canto para chutar, aí sem chance para o goleiro Everton. Depois o Palmeiras fez um jogo equilibrado, o Estevão desencantou, pelo menos ao fazer um golaço, né, de pé direito, quase sem ângulo, no ótimo goleiro do Chelsea, fez 1-1. O jogo estava caminhando para a prorrogação e no finalzinho do jogo, acredito que foi numa tentativa de cruzamento do lateral Gusto, do Chelsea, a bola desviou no Giai e enganou o goleiro Everton. A impressão que eu tenho, vendo aquele lance, é que dava para o Everton fazer mais, né? Ele ficou com o braço paralisado, né? A bola teve um desvio, mas ela não foi muito rápida, foi uma bola mais ou menos lenta, e ele não teve tempo de reação para levantar o braço e tentar fazer a defesa. Então o Palmeiras tomou o gol no finalzinho do jogo, e aí não conseguiu mais reagir e empatar, e foi eliminado. Então uma semifinal é Fluminense contra o Chelsea. Se vocês me perguntarem, dá jogo? Eu acho que dá jogo. Quem eliminou a Inter de Milão e o Chelsea não jogando um grande futebol, se o Fluminense jogar com a mesma raça, a mesma disciplina tática que está jogando esses jogos anteriores, né, com a escalação com 3 zagueiros, num arranjo tático que o Renato Gaúcho, né, inventou para esse Mundial e está indo muito bem, eu acho que o Fluminense tem chance, né? Não é favorito. Se tivesse um favorito, eu diria que é o Chelsea, mas o Fluminense tem chance e eu acho que vai dar jogo. Como eu falei que ia dar jogo entre Chelsea e Palmeiras, e deu, né? Só que, infelizmente, no final, o Palmeiras tomou um gol. Então, é isso aí, a primeira semifinal. Na outra semifinal, o PSG confirmou o favoritismo e ganhou do Bayern por 1-0, mas não foi um jogo em que o PSG tenha sido superior o tempo inteiro. Foi um jogo bem equilibrado, com chances de gols para os dois lados. Os goleiros fizeram ótimas defesas, tanto o Donnarumma do PSG como o Neuer do Bayern de Munique fizeram grandes defesas, e acabou que o PSG, aliás, fez 2-0, né? Eu falei 1-0, mas foi 2-0 o jogo. Ele fez o segundo gol com o Dembélé quando estava com 2 jogadores a menos em campo, né? Porque ele teve 2 jogadores expulsos, teve o Pacho, né, o equatoriano, expulso numa jogada muito perigosa, poderia ter quebrado a perna do Harry Kane. Ele entrou assim com o peso do corpo total e pegou de raspão na canela. Se pega em cheio, a perna estava no chão, né, fixada, teria quebrado a perna do Harry Kane. Foi muito bem expulso, né? E depois, no final do jogo, o Lucas Hernandes, que tinha entrado para compor a zaga, também deu uma cotovelada no jogador do PSG, foi expulso. Já estava 1-0 o jogo, mas mesmo com 2 a menos, o PSG foi lá e num contra-ataque, jogada do Hakimi, o Dembélé fez o segundo gol. Curiosidades nesse jogo, o Bayern teve 2 gols anulados e um pênalti anulado pelo VAR, né? Nos 2 gols houve impedimento, ficaram comprovados pelo VAR, e o pênalti, aí é uma jogada de interpretação. Em campo, o juiz marcou um pé alto, uma possível agressão, né, com esse pé alto na cabeça do jogador do Bayern de Munique, feita por um jogador do PSG, mas no VAR eles acharam que o pé não tocou no rosto, né, teria sido apenas uma jogada um pouco mais ríspida, mas ele não confirmou esse pênalti. E o jogo acabou, então, 2-0 para o PSG. Na minha opinião, ganhou o favorito, é o favorito para ganhar o título, inclusive, mas não foi com a facilidade que poderia se esperar pela categoria e pelos jogos que o PSG vem fazendo. E na última semifinal, o Real Madrid ganhou um jogo do Borussia que estava muito fácil para o Real Madrid. Ele abriu 2-0 no primeiro tempo, um gol do Gonçalo Garcia, né, que está se revelando nesse Mundial, já fez 4 gols. Aliás, vai ser um adversário muito grande do brasileiro Endrick, que já era reserva no Real Madrid, não jogou no Mundial ainda porque veio machucado, né? E agora o Gonçalo vai ser possivelmente o primeiro reserva na preferência do técnico Xabi Alonso, né? Porque o titular é o Mbappé, como centroavante, que tem ficado no banco porque teve uma virose, né? Foi até internado no hospital, perdeu peso, e está entrando aos pouquinhos no time do Real Madrid, e que, aliás, ontem fez um golaço, né, com uma meia bicicleta, uma bola de sem pulo, um gol muito bonito, que foi o 3º gol do Real Madrid.
Mas como é que foi o jogo? Real Madrid abriu o jogo, então, com o gol do Gonçalo Garcia, fez 2-0 com um gol do Fran Garcia, família Garcia fazendo gol, né? O Fran Garcia, aliás, foi eleito como o melhor jogador da partida, porque ele deu assistência para o primeiro gol e fez o segundo. E o Borussia Dortmund simplesmente não ameaçou, não existiu no primeiro tempo, né? 2-0 para o Real Madrid, muito fácil. E no segundo tempo, o Real Madrid resolveu cozinhar o jogo. E o jogo estava indo bastante sob o controle, tanto é que o Real Madrid foi trocando seus jogadores, né, fez as 5 substituições, deu descanso para alguns jogadores, e no finalzinho do jogo, numa certa displicência na marcação, acabou tomando 2-1. Com isso, o jogo pegou fogo e teve ali uns 5, 6 minutos realmente de muita emoção no final do jogo. Depois de tomar o 2-1, o Real Madrid fez esse terceiro gol com o Mbappé, que eu já descrevi para vocês aqui, mas na saída de bola, com menos de um minuto depois disso, aconteceu um pênalti a favor do Borussia Dortmund e a expulsão do zagueiro do Real Madrid, né? E houve uma polêmica sobre a expulsão, eu acho que estava certo, porque era uma chance clara e manifesta de gol, né? Porque embora tivesse um jogador do Real Madrid correndo ao lado daquele que foi expulso e pudesse disputar a bola, mas essa jogada aconteceu dentro da área, né? O zagueiro do Real Madrid segurou o atacante Guirassy do Borussia Dortmund dentro da área, então era uma chance claríssima de gol, e aí a regra manda que em chance clara e manifesta de gol, o jogador que comete a falta é expulso. O Bayern converteu, fez o 3-2, e aí estava nos acréscimos já do jogo. E aí, no último lance do jogo, o Sabitzer pegou um rebote dentro da área e chutou de bate-pronto, de dentro da área, no cantinho, e o goleiro Courtois, que está acostumado a salvar o Real Madrid e a fazer milagres, ele que tinha trabalhado muito pouco no jogo, fez uma defesa de cinema, dificílima, no cantinho, se valendo dos seus 2 metros de altura e salvou o Real Madrid. Ele fez a defesa em 2 tempos, rebateu com a mão direita, a bola pingou no chão, depois ele agarrou e o juiz terminou o jogo ali. Era o último lance do jogo, se a bola entra, o jogo iria para a prorrogação. Então o Real Madrid deixou transformar um jogo que estava fácil num jogo difícil e emocionante, melhor para quem assistiu, mas acabou sendo feliz no final e ganhou por 3-2, eliminando o Borussia Dortmund. Então, uma semifinal ali vai ser os favoritos, né? Que desde o começo, quando se desenhou as oitavas de final, eu, modéstia à parte, tinha citado que tudo caminhava para termos uma semifinal de PSG e Real Madrid e passando o PSG para a final. Eu continuo com esse prognóstico, acho que o PSG ele é mais time, né? Tem mais conjunto, tem mais jogo coletivo. E o Real Madrid tem ótimos valores. Não sei se o Mbappé agora vai ter condição de já começar jogando o jogo da semifinal, porque aí o Real Madrid cresce bastante, né, em desempenho, mas o Real Madrid ainda está se ajeitando nas mãos de um técnico novo, né, recém-chegado, o Xabi Alonso, que, por exemplo, fez o Real Madrid jogar com 3 zagueiros, que ele nunca jogava. Agora ele vai jogar sem o Royce, né, que foi expulso nesse jogo, vai ter que, se mantiver 3 zagueiros, voltar com o Asensio, que por sinal foi um zagueiro que foi expulso há 2 jogos atrás, né? Deixando o Real Madrid com 10 jogadores já no comecinho do jogo, né? Então, nessa semifinal, PSG e Real Madrid, acho que deve dar PSG, e na outra já falei, Fluminense contra o Chelsea, favorito é o Chelsea, mas eu boto muita fé que o Fluminense é capaz de, fazendo um jogo sólido, disciplinado taticamente, de também passar e fazer, quem sabe, uma final. Já pensaram vocês, né, o milagre que iria acontecer, uma final do Fluminense, ou com o PSG, ou com o Real Madrid, seria o máximo, né? E aí nós só teríamos a tarefa, todos nós aqui, inclusive os torcedores do Fluminense, de aguentar o Renato Gaúcho depois, né? Porque aguentar o Portaluppi, né, falando pelos cotovelos das maravilhas técnicas e táticas que ele fez, seria realmente, eu acho que um sacrifício que valeria a pena a gente ter para ver de novo o futebol brasileiro no alto, né, das prateleiras de uma disputa importantíssima, né, com 32 times muito fortes, grandes times europeus. É verdade que faltaram alguns ali, como Barcelona e Arsenal, principalmente, e o Liverpool. São 3 times que eu acho que
são muito grandes, e se tivessem ali também dá muito trabalho, mas não dá para desprezar um campeonato que teve PSG, Bayern de Munique, Manchester City, né, Real Madrid, Inter de Milão, né, além de outros times menores, na Europa como Benfica, Porto, RB, Salzburg e assim por diante. Então vamos aguardar para ver o que acontece, e o canal Camisa 4 estará aqui acompanhando os jogos e vendo tudo de bom que o futebol nos proporciona, especialmente para a atuação dos brasileiros. Só para fechar aqui, destacar de novo a atuação sólida do Renan Lodge, né, do Al Hilal, que eu acho que se credencia fortemente para ser um lateral esquerdo a ser convocado já na próxima convocação do nosso técnico Carlo Ancelotti. Obrigado pela sua companhia aqui e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.